Fala turminha, um prazer tê-los aqui para a segunda parte da resolução das atividades de língua portuguesa referente às semanas 11 e 12 para o terceiro ano do ensino fundamental. Muito bem, turma, então na aula anterior nós falamos e aprendemos algumas coisinhas sobre o gênero textual, texto instrucional. E agora nessa segunda parte nós vamos responder as nossas questões e nós vamos falar um pouquinho sobre classes gramaticais. Isso mesmo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a classe gramatical substantivo. Muito bem, turma, então vamos dar continuidade com a resolução das nossas atividades de língua portuguesa referente às semanas 11 e 12. E turma, nessa atividade nós tivemos várias questões que falavam sobre substantivo comum e também substantivo próprio. E antes de nós começarmos a resolver as nossas questões, eu gostaria que nós relembrássemos juntos o que é substantivo comum e também substantivo próprio. Aliás, nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber o que é substantivo. E turma, o substantivo é uma classe gramatical. É uma palavrinha que é responsável, que tem a função de nomear as coisas e os seres. Então é só isso, é bem tranquilo. O substantivo é uma palavrinha que tem a função de nomear as coisas e os seres. Então o substantivo é responsável por nomear pessoas, animais, objetos, ações, sentimentos, também lugares. Então o substantivo é responsável por nomear todas essas coisas. Isso é o substantivo. Então, agora que nós já sabemos o que é o substantivo, vamos ver quais são as informações que nós tivemos aqui na nossa atividade que nos mostravam o que é o substantivo comum e o substantivo próprio. E turma, a nossa atividade falou pra gente que o substantivo comum é aquele que indica um nome comum a todos da mesma espécie. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos a palavra criança, a palavra rio, cidade, estado, menino. Todas essas palavrinhas são classificadas como substantivo comum. E aqui também nos mostrou o que é um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquela que particulariza um ser da espécie. E nós temos como exemplos as palavras João, Tietê, Ceará, Brasil, dentre várias outras. Muito bem, turma, então esse é o substantivo comum e o substantivo próprio, mas eu gostaria que vocês viessem comigo aqui para o quadro verde para nós vermos o que é substantivo comum e substantivo próprio e também vermos alguns exemplos de uma forma um pouco mais clara. Então, bora para o quadro verde. Então aqui nós já estamos no nosso quadro verde e agora nós vamos ver alguns exemplos e também a diferença que existe entre o substantivo comum e o substantivo próprio. Nós vimos na nossa atividade que o substantivo comum é aquela palavra que indica um nome que é comum a todos de uma mesma espécie. E turma, nós também podemos falar que o substantivo comum é uma palavra que fala de forma geral, ou seja, o substantivo comum ele generaliza, ele não especifica. Então nós tínhamos como exemplo a palavra criança. Essa palavra criança é classificada como substantivo comum, pois ela faz exatamente isso. A palavra criança é uma palavra que indica um nome que é comum a todos os seres de uma mesma espécie. Então, por exemplo, quando nós falamos criança, nós podemos estar falando de qualquer criança ou ainda de todas as crianças. Percebam que essa palavra, ela generaliza. Quando eu falo criança, eu posso chamar, por exemplo, o Theo de criança, eu posso chamar a Pietra de criança, eu posso chamar também a Giovana de criança, eu também posso chamar o Gabriel de criança, pois essa mesma palavra, criança, ela serve para todas as crianças. Ou seja, essa palavra criança é comum a todas as crianças e por isso que ela é classificada como substantivo comum. Agora nós vamos ver um exemplo de substantivo próprio. E turma, enquanto o substantivo comum ele generaliza, ele não especifica, o substantivo próprio não. O substantivo próprio ele especifica. Nós vimos na atividade que fala que o substantivo próprio ele particulariza, pois ele especifica, ele mostra quem que é o ser.
Nós vimos que a palavra criança é classificada como substantivo comum e nós tínhamos também como exemplo a palavra João. Essa palavra João é classificada como substantivo próprio, pois como nós vimos, essa palavra especifica, ela aponta, ela mostra quem que é a criança. E dessa vez ela está mostrando pra gente que não é qualquer criança, ela está mostrando que é a criança chamada João, ou seja, é o João. Percebam que o substantivo próprio, ele especifica, ele mostra quem que é o ser, enquanto o substantivo comum, ele fala de uma forma geral, ele não especifica. Vamos ver mais um exemplo. Agora vocês estão vendo na tela de vocês a seguinte frase: a cidade está muito bonita. Essa palavrinha cidade também é classificada como substantivo comum, pois quando nós falamos cidade, nós estamos generalizando, nós não estamos especificando, pois cidade pode ser qualquer cidade, ou pode ser ainda todas as cidades. Então, essa palavra é um substantivo comum. Vamos ver um exemplo de substantivo próprio. Se nós falarmos a seguinte frase: Praia Grande está muito bonita. Essa palavra Praia Grande é um substantivo próprio, pois essa palavra está especificando, está mostrando, está apontando qual que é a cidade que está muito bonita. Portanto, essa palavra é classificada como substantivo próprio. Então aqui nós vemos a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio. Enquanto o substantivo comum fala de uma forma geral, sem especificar, o substantivo próprio não, ele especifica, ele particulariza, ele mostra quem que é o ser da espécie. Tudo bem, turma? Então agora que nós já tivemos essa aulinha sobre substantivo comum e substantivo próprio, nós podemos resolver as nossas atividades. Muito bem, turma, então agora nós voltamos aqui para a nossa atividade e vamos responder a nossa questão de número 7, que foi aonde nós paramos, que nos pediu o seguinte: responda em seu caderno. Aí nós tínhamos aqui as letras que iam de A a C. Na letra A, nós temos o seguinte: procure na receita 5 substantivos comuns. Muito bem, então nós já vimos o que são os substantivos comuns. Então basta nós voltarmos para a nossa receita e vermos aqui alguns substantivos comuns. Aqui nós temos a nossa receita e nós precisamos procurar essas palavrinhas. Muito bem, turma. Então nós temos como exemplos de substantivos comuns, por exemplo, a palavra açúcar. Essa palavrinha é classificada como substantivo comum, pois como nós vimos, o substantivo comum é aquela palavrinha que fala de forma geral. É uma palavrinha que indica um nome que é comum a todos os seres da mesma espécie. E turma, um exemplo de substantivo próprio para açúcar seria se nós especificarmos qual que era o açúcar. Então, por exemplo, muitas pessoas utilizam o açúcar da marca União. Esse açúcar União é um açúcar específico. Então, se nós colocássemos açúcar União, essa palavra União seria um substantivo próprio, pois nesse caso nós não estaríamos falando de qualquer açúcar, nós estaríamos falando de açúcar União. Então, turma, essa palavrinha aqui, açúcar, é uma palavrinha que é classificada como substantivo comum. É a nossa primeira palavrinha. Uma outra palavrinha também aqui, que é substantivo comum, é a palavra achocolatado. Essa palavrinha também é classificada como substantivo comum. E um exemplo de substantivo próprio, ou seja, que nós especificaríamos, que nós apontaríamos qual que é o achocolatado, seria se nós colocássemos uma marca, como por exemplo, Nescau, Toddy. Então, nesse caso, essas duas palavrinhas, Nescau e Toddy, são substantivos próprios. Então, nós já temos duas palavrinhas. Uma outra palavrinha também é a palavra xícara, a palavra fermento, também é um substantivo comum, e também a palavra óleo. Então nós temos aqui 5 palavrinhas na nossa receita que são classificadas como substantivos comuns. Então nós podemos colocar essas palavrinhas na questão de número 7, na letra A. Agora vamos para a nossa letra B, que nos pede o seguinte: escreva o nome de 5 cidades. Muito bem, turma. Nós escrevemos anteriormente substantivos comuns. Agora nós vamos escrever substantivos próprios, pois nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de estados, nomes de marcas de produtos, como nós acabamos de ver, são considerados substantivos próprios. Então, vamos escrever o nome de 5 cidades aqui. Vamos começar com Praia Grande. Depois nós podemos colocar também a cidade de Santos. Nós podemos colocar também, para ficar aqui na Baixada Santista, onde nós moramos,
a cidade de São Vicente. Nós também podemos colocar a cidade de Cubatão e, por fim, nós também podemos colocar a cidade de Mongaguá. Então nós temos aqui 5 cidades e todos esses nomezinhos aqui são considerados substantivos próprios. Agora nós temos aqui a questão, aliás, nós temos aqui agora a letra C, que nos pede o seguinte: escreva o nome de 5 amigos. E turma, essa aqui é uma resposta pessoal, então vocês escolheriam 5 colegas de vocês, 5 amigos de vocês e colocariam aqui. Essa resposta é pessoal e assim nós podemos ir para a nossa questão de número 8, que nos pede o seguinte: escreva o nome de 5 objetos existentes em sua casa. Essa resposta aqui, turma, também é uma resposta pessoal, pois vocês escolheriam 5 objetos que contém na casa de vocês, que vocês possuem em casa e escreveriam aqui. Muito bem, então agora nós podemos ir para a nossa questão de número 9, que nos pergunta o seguinte, que nos pede o seguinte: complete com substantivo próprio ou comum. Muito bem, turma, então nessa questão de número 9 nós temos aqui os itens, que são as letras que vão de A a F, e nós vamos ter que preencher as respostas com um substantivo comum ou um substantivo próprio. Então nós temos aqui, começando pela letra A, que está nos pedindo o fruto do limoeiro. E não sei se vocês sabem, turma, mas o fruto do limoeiro é o limão. Fala, não me diga! Exatamente, muito bem. Então nós marcamos aqui limão. E limão é um substantivo comum. Agora nós temos aqui na letra B, pedindo pra gente o nome do seu país. E nós moramos no Brasil. Portanto, nós colocamos aqui a palavrinha Brasil, que é classificada como substantivo próprio. Agora na letra C, nós temos aqui animal que foge do gato. Qual que é o animal que foge do gato? Lembrando aí do Tom e Jerry. Exatamente, é o rato. Então aqui nós colocamos o ratinho, pois o ratinho é muito medroso e ele foge do gato. Agora nós temos aqui, turma, a letra D, que nos pede o nome da cidade onde você mora. Então cada um aqui coloca a cidade onde mora. Aqui nós podemos colocar a cidade onde nós estudamos, né, que é a cidade de Praia Grande. E as letras E e F são respostas pessoais, pois está pedindo o nome do papai e também o nome da mamãe. E esses dois nomezinhos também são classificados como substantivos próprios, pois são nomes de pessoas e nomes de pessoas nós já aprendemos que são substantivos próprios. Então assim nós podemos ir para a nossa questão de número 10. Leia a frase abaixo e reescreva os substantivos que você achar comum e próprio. Muito bem, turma, então nessa atividade de número 10 nós temos algumas frases e nós precisamos procurar os substantivos que são próprios e também comum, caso eles existam nessas frases. Muito bem, turma, então nós temos aqui a letra A. Essa palavrinha Beatriz, nós já vimos que é um nome de pessoa, portanto é um substantivo próprio. Depois nós tínhamos a palavrinha saiu, que não é substantivo, nesse caso essa palavrinha é um verbo, pois indica uma ação que está no passado, a ação de sair, portanto não é substantivo. Depois nós tínhamos aqui a palavra com, que também não é substantivo, é uma preposição que vocês vão aprender mais para frente, nos anos à frente. Depois nós tínhamos aqui a palavrinha suas, essa palavrinha também não é substantivo. Na verdade, essa palavrinha é um pronome, né? Um pronome possessivo, que indica posse, né? Aquilo que é meu, aquilo que é seu, aquilo que é nosso, aquilo que é de vocês. Então, essa palavrinha aqui não é substantivo, é um pronome. Mas nós temos aqui a palavra amigas, e essa palavrinha é um substantivo comum, pois fala de forma geral e também não especifica. Agora nós temos aqui a letra B, nós temos a palavra sempre, que não é substantivo, a palavra falo também não é. Nós temos aqui a palavra menina, essa palavra é considerada um substantivo comum. Nós também temos a palavra bolsa, que também é outro substantivo comum. Agora nós podemos ir para a letra C, onde nós temos a frase adoro chocolate e sorvete. Bom, a palavra chocolate é classificada como um substantivo comum e a palavra sorvete também é classificada como um substantivo comum. E depois nós temos aqui a letra D.
onde está escrito: nessas férias eu vou para São Paulo ver minha tia Laura. Então nós temos aqui a palavrinha férias, que é um substantivo comum. Depois nós temos a palavra São Paulo, que é o nome de uma cidade. E nós já vimos que nomes de cidades são classificados como substantivos próprios. E também aqui a palavra tia. A palavra tia é um substantivo comum. Já a palavrinha que se encontra ao lado, a palavrinha Laura, é um substantivo próprio, pois está especificando quem que é a tia. Muito bem, então assim nós encerramos... nós temos aqui também a letrinha E, quase que eu esqueço. Eu sempre esqueço uma letrinha, é incrível. Então nós temos aqui a letra E, que nos traz a seguinte frase: o planeta Terra tem mais água do que terra. Então nós temos aqui a palavrinha planeta, que é um exemplo de substantivo comum. Depois nós temos aqui a palavrinha terra, que é um exemplo de substantivo próprio. Logo depois nós temos aqui a palavra água. Água é também um substantivo comum. E por fim nós temos aqui a palavra terra. E essa palavra, turma, nesse caso é um substantivo comum. Tá bom, professor, mas por que essa terra aqui é um substantivo próprio e essa terra, que é a mesma palavra, é um substantivo comum? Justamente por aquilo que nós vimos. A palavra terra é um nome, é o nome do planeta, ou seja, está especificando quem que é o planeta e por isso é um substantivo próprio, pois é o nome do planeta que está sendo especificado, está sendo mostrado qual que é o planeta, e nesse caso é o planeta Terra. Já essa outra palavrinha no final, que é a mesma palavra, mas possui um significado diferente, essa palavrinha terra está falando sobre terra, né? Sobre, digamos, areia, né? Terra. Então, essa palavrinha aqui é um substantivo comum, pois está falando de terra e quando se fala de terra, pode se falar de qualquer terra. Então, nesse caso, essa palavrinha terra é um substantivo comum. Aqui nós temos essa diferença. E agora nós podemos ir para a nossa questão de número 11, que nos pede para fazer o seguinte: coloque nomes próprios para os desenhos abaixo. Muito bem, turma, então nós temos aqui um garotinho, uma garotinha, um cachorrinho e também um gatinho. E nós vamos dar nomes para esses seres. E nós já vimos que quando nós damos nomes para as pessoas e nomes para os seres, esses nomes são classificados como substantivos próprios, pois nós estamos especificando quem que é o ser da espécie. Muito bem, então vocês poderiam ter nomeado com qualquer nome, da preferência de vocês. Mas vamos colocar aqui alguns nomezinhos. Vamos colocar aqui o nome do menininho de Pedro. O nome da menininha vamos colocar de Priscila, vai ser a Priscila. O cachorrinho nós vamos chamar de Luffy. E o gatinho vai se chamar Miau. Prontinho, nós temos aqui os nossos nomezinhos dos nossos seres. Tá bom, turma? Então assim nós encerramos as nossas atividades, nós não temos mais nenhuma questão. E assim nós encerramos a resolução das atividades de língua portuguesa referente às semanas 11 e 12 para o terceiro ano do ensino fundamental. Muito bem, turma, mais uma vez foi um prazer ter vocês aqui para mais uma das nossas videoaulas e nós nos encontramos na próxima aula. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até lá!